Boa tarde, estamos começando aqui então essa live do Ministério Restaurar. Eu vou dar aqueles segundinhos ou minutinhos para esperar as pessoas entrarem, né? Durante esse tempo, sinta-se livre para convidar alguém. E se você está assistindo essa live salva no Instagram, então pode pular uns minutinhos, porque a gente vai dar esse tempinho para esperar as pessoas entrando. Hoje é a nossa live do Intencionais, mais uma live do Intencionais. Semana passada a gente não teve, semana passada foi por chamada de vídeo. Então se você se interessa pelo conteúdo do Intencionais, isso eu tô falando mais pra quem vai assistir o vídeo gravado, né? Porque agora as pessoas ainda estão entrando. Se você se interessa pelo conteúdo do Intencionais, sempre fica de olho no Instagram. Ou manda mensagem pra gente nas mensagens diretas, que a gente tem um grupo. E a gente sempre notifica lá do nosso estudo Intencionais. Então, só peçam pra entrar no grupo. E sempre fiquem atentos às redes sociais. Porque às vezes a gente não tem live, às vezes a gente deixa pra fazer uma chamada de vídeo mesmo. E não fica de fora, né? Porque quando a gente faz chamada de vídeo é uma coisa mais íntima, mais pessoal do que uma live que fica aberta e salva, né? Gabi, tu sabe copiar link de live? Tem como, Léo, copiar link de live? Como que é? Só depois que posta, não é? Só depois que posta? Não vai não. Nos 3 pontinhos. Nos comentários, 3 pontinhos. Nos comentários, 3 pontinhos. Ah, não tem que Só denunciar e silenciar. Tem o quê? O meu só tem denunciar e silenciar. Estamos resolvendo. Boa tarde, dona Dilce. Como eu falei, se você tá assistindo gravado, pula. Se você tá assistindo aqui agora, vão convidando pessoas que a gente vai... É uma honra. Quanto mais gente aqui, melhor. Tô acenando, né? Deixa eu mandar, eu consigo mandar por aqui. Te mandei o link da live no WhatsApp. Tá aí o dedo do Vasco Link. Manda no nosso grupo de jovens. Ah, tá. Que eu não sei se os jovens estão cientes. Eu falei que a gente sempre notifica, né? E aí já começa agora. A gente tá mandando o link agora pros jovens que estão no grupo entrarem. Então, novamente, se você é um jovem e gosta de assistir esse conteúdo, manda mensagem pra gente que a gente te manda o link do grupo. Então agora o Gabriel tá mandando ali e a gente vai começar então o estudo. A gente já deu bastante tempo para as pessoas entrarem. Conforme as pessoas forem entrando também, podem participar. Lembrando que essa é uma live interativa, então sintam-se convidados para participar com a gente, né? Então, começando, para quem tá aqui comigo, para quem não tá, o tema da live de hoje, como eu falei ali antes nos stories, é Cristo é e você. Então a gente vai fazer uma sequência de estudos, a gente estava fazendo intencionais até agora, já conversamos sobre o que é ser intencionais, já apresentamos o que é ser intencionais, e agora a gente está começando outra série de estudos, que é Cristo é e você. Então a gente vai, através desses estudos, ler um breve capítulo da Bíblia, e a gente vai, entre aspas, expor ele, né? Não é uma exposição completa, é mais uma exposição querendo chegar em algum lugar. Exposição e temática se encontram e é ali que a gente tá. Então, convido vocês a abrirem as suas Bíblias. Brincadeira, mas como é um texto bem grande, eu peço que abram mesmo, assim, quem tá assistindo aí, se não conseguir, só acompanha. Em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Daí a gente vai começar no versículo 13 e vai até o final do capítulo. Tá? Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. Quem achou diz amém? Não, tô brincando. Que não achou de misericórdia. Então eu vou ler aqui pra vocês, acompanhem se conseguirem. No versículo 13 diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente.
Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Vamos fazer uma oração então, para que Deus tome conta dessa oração, desse estudo. Eu vou fazer a oração agora. Deus, Pai, nós acabamos de ler um trecho da Tua palavra, Deus. Uma palavra que foi divinamente inspirada pelo Teu Espírito, pela Tua vontade. Através dessa palavra, nós vamos fazer estudos que vão se estender por não sei quantos dias, Pai, mas que em nenhum desses dias eu te peço, saia da minha boca o que tem no meu coração, mas o que tem no teu, Pai. Que a gente consiga aprender através dessa palavra qual é a tua vontade para as nossas vidas. Que a gente consiga entender através dessa palavra se estamos vivendo de acordo com a carne ou de acordo com o Espírito, Deus. Que através desses estudos e conforme o tempo for passando, Pai, nós consigamos nos aproximar mais do teu Espírito e conseguir viver mais conforme o teu Espírito vive. Para as coisas, para os frutos do Espírito não existe lei, Pai, porque o Teu Espírito, Ele nos guia em amor, Ele nos guia em sabedoria. Então que nós possamos, Pai, através da Tua palavra, através do amor a quem Tu és, te buscar, nos aproximarmos da Tua vontade e que a gente consiga viver na Tua vontade. Que esses estudos possam abrir os nossos olhos, tanto os meus quanto de todos que ouvirem essas palavras, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço para hoje. Em nome de Jesus, amém. Ok. Então, a gente vai falar sobre todo esse capítulo, mas no dia de hoje a gente vai conversar sobre o versículo 13, e somente o versículo 13. Ele diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse é o versículo de hoje, e o foco do versículo de hoje é essa liberdade, né? Eu acho que é um tema muito pertinente e é um tema que precisa ser falado com uma frequência muito grande, porque a gente vê a visão do mundo, a igreja, aos cristãos hoje em dia, é que a gente vive preso, né? A gente vive preso a leis, a gente vive preso a regras, a gente vive preso a igrejas e o mundo olhando de fora tem essa percepção da gente. E muitas vezes adolescentes, jovens dentro da igreja também têm essa percepção sobre si, né? Eu tô preso nessa igreja, eu tô preso nesses mandamentos, nessas coisas que eu tenho que fazer. Os meus amigos que não são crentes, eles estão soltos, eles podem fazer o que eles quiserem, eles são livres, eles podem ir pra festas, eles podem fazer o que eles tiverem vontade de fazer. Tava com a música, eu tive que pausar porque eu não tava conseguindo me concentrar, eu sou dessas. Mas basicamente, o foco do estudo de hoje é liberdade. A gente entender se o que a gente tem é realmente uma prisão, o que o mundo tem é realmente uma liberdade, o que é liberdade aos olhos da Bíblia, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. No versículo a gente aprende que nós fomos chamados para a liberdade. Então, para quem que esse versículo está falando, né? Para pessoas que vivem presas ou viviam presas até o momento que receberam o chamado de liberdade, né? Pessoas que não viviam presas necessariamente dentro de uma cadeia, dentro de uma jaula, mas presas dentro de si mesmas, né? E essa é uma prisão muito pior do que a prisão de estar dentro de uma cadeia. Porque quando a gente está dentro de uma cadeia, a gente sabe quem a gente é e a gente tem a nossa identidade firmada em
Cristo, a gente é livre. Mas quando a gente está solto pelo mundo, mas preso dentro de nós mesmos, então a gente não conhece a liberdade de maneira nenhuma, né? Essas pessoas, então, elas estavam presas, dependentes dos pecados. Cada um tem o seu pecado, essas pessoas estavam presas nos seus pecados. E aqui nos aponta que nós fomos chamados para liberdade em Cristo, né? Então a gente já começa partindo desse pressuposto. O que é a liberdade bíblica, então? A liberdade bíblica é andar em Cristo, porque Cristo foi quem nos libertou. Cristo foi quem, através do sangue dele, através da morte dele, nos comprou como escravos e nos tornou filhos. Então, todos nós nascemos escravos, todos nós somos escravos, não tem como fugir disso. A única maneira de não ser escravo é se tornando filho. Qual a verdadeira liberdade? A liberdade de ser filho, né? Então, essas pessoas de quem o texto se refere são pessoas que viviam presas no pecados e foram libertas por Cristo. Hoje em dia, a gente ainda consegue ver, a gente vê que não é uma peculiaridade, uma singularidade daquela época, né? Hoje em dia a gente consegue ver com muita frequência, dentro de casa, em nós mesmos, pessoas presas, dependentes do seu próprio pecado, né? Seja qual ele for. Existem pessoas que estão presas em bebida, existem pessoas que estão presas em drogas, existem pessoas que estão presas em pornografia, existem tantos tipos de prisões hoje em dia, mas a que eu considero a pior prisão, a prisão mais difícil de se libertar, é a prisão da aprovação alheia, né? As pessoas que se veem presas a necessidade de aprovação alheia são pessoas que muitas vezes não percebem que são dessa maneira, são pessoas que muitas vezes não veem isso como uma prisão, não veem isso como algo prejudicial, né? Aqui pra mim tá travando um pouco a imagem aí, tá travando também? Não sei se é por causa da internet ou o efeito. E agora? Aumenta o volume aí um pouquinho pra ver como é que tá o som. Tá de boa. O som estando de boa é isso que importa, né? Então, a prisão que a gente mais vê, a prisão que talvez esteja mais presente na nossa atualidade, na juventude, na adolescência, é essa prisão das pessoas que só se veem completas quando estão rodeadas de amigos. Aquelas pessoas que só se veem completas quando se encaixam nos padrões das pessoas que admiram, né? Não são não necessariamente os padrões que a sociedade impõe, mas os padrões das pessoas que eles admiram. Então, um adolescente hoje em dia na escola faz amizade com fulaninho e ciclaninho, e daí ele olha e fulaninho e ciclaninho são muito gente boa, são muito descolados, eles têm essa coisa sobre eles que é muito legal, e aí aquela pessoa se prende na necessidade de não somente receber a aprovação daquelas pessoas, mas de tentar ser igual àquelas pessoas, né? Essa pessoa tende a sorrir com os outros e chorar sozinho, né? Essa prisão, ela é uma prisão solitária, assim como todas as outras. A prisão de quem se encontra livre nas drogas é uma prisão solitária. A prisão de quem se encontra livre nas bebidas é uma prisão solitária. E a prisão de quem se encontra livre quando recebe, né, a aprovação alheia é uma prisão sozinha. Essa pessoa, ela é triste porque ela sabe que ela não é quem ela realmente gostaria de ser. Ela não é quem ela foi chamada para ser, então ela se sente incompleta, né? E eu tô descrevendo esse perfil porque eu me vejo como alguém que me encaixei nesse perfil por muito tempo, né? Eu não sei vocês, não sei quem tá aqui comigo, não sei quem tá assistindo, mas eu me encaixei nesse perfil durante muito tempo. Esse perfil de necessitar aprovação até mesmo de pessoas que eu não tenho contato, até mesmo de pessoas que eu não tenho admiração, sabe? É a necessidade de no final de semana ir para um lugar bonito para poder fazer uma foto e postar no Instagram, sabe? Aquele momento que a gente tá com os amigos e a gente não tá se divertindo, mas a gente faz uma foto bonita e posta no Instagram como se fosse a melhor coisa da vida, sabe? A gente tá em um momento péssimo de família e chega no Dia das Mães e a gente precisa colocar aquele textão na internet porque senão eles não vão saber que a nossa família é unida, sabe? Isso é uma prisão de quem necessita a aprovação dos outros, né?
Aquela prisão de tá todo mundo usando tal tênis, eu preciso usar porque senão eu vou ficar por fora e ninguém vai gostar de mim. E a prisão de não poder chamar os amigos pra casa porque a casa não tem isso, não tem aquilo. A prisão de não poder fazer tal coisa porque eu não tenho o iPhone, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho o melhor computador. Essa é a prisão da aprovação alheia. Porque a gente percebe que a gente não consegue ser feliz enquanto a gente não tem o que as outras pessoas têm. Não é nem pro nosso próprio bem, é para se encaixar no padrão que as outras pessoas estabelecem. E a pior parte é que nem as pessoas que estabelecem o próprio padrão são pessoas que estão contentes com esse padrão. São pessoas que sempre estão buscando. Por que então essa prisão é tão solitária? Essa prisão é tão solitária porque a gente nunca consegue se libertar dela. Quanto mais a gente se alimenta dela, mais profundo a gente vai. Mais preso nela a gente tá, né? Porque quando eu conquisto o iPhone que eu queria, eu percebo... Opa, voltei, deu um probleminha, mas eu voltei. Então, é um padrão impossível de alcançar. Esse padrão de felicidade que depende de terceiros, né? Existem pessoas também que se prendem na necessidade de um amor. Não necessariamente amor de amizade, mas um amor terreno, um amor de alguém que busca incansavelmente por alguém, a ponto de aceitar uma migalha distribuída por alguém que está preso no próprio ego, né? Nem sempre o ego ele é uma coisa que te faz achar melhor do que os outros, né? Aqui em casa a gente conversa bastante, a gente conversou bastante quando o Léo leu o livro do Ego Transformado, né? E o ego, ele não necessariamente é algo que passa como... O Léo, o moço tá ali, ó. Vê o moço ali. O ego nem sempre é algo que transparece como alguém que se acha, alguém que tá sempre por cima, alguém que tá sempre feliz. O ego, a partir do momento que ele é destruído, a partir do momento que ele é estourado, ele se transforma naquela pessoa que não consegue ser feliz. Ele se transforma naquela pessoa que depende de ter alguém do lado para comprovar que ela é o suficiente, que ela é bonita, que ela é correta, que ela tá indo pelo caminho certo. Então, uma pessoa que tá presa na aprovação dos outros, dependendo do amor terreno, acaba muitas vezes se submetendo a alguém que tá com o ego ou inflado ou destruído. E os dois juntos não encaixam e não conseguem ser felizes. São duas pessoas presas. E todas essas prisões, elas nos enganam, nos dizendo que nós somos livres, né? Quem tá preso na bebida se acha livre por poder beber, por ser feliz, mas é uma pessoa que não consegue ser feliz sem a bebida. Isso não é liberdade. Uma pessoa que tá presa no amor terreno, num namorado, numa namorada, num marido, numa esposa, é uma pessoa que quando não tem o esposo, a marida, a esposa, o marido por perto, uma pessoa triste, é uma pessoa que não consegue realmente ser feliz, né? Esse texto ele nos convida então para uma liberdade diferente do que a liberdade que o mundo prega. A liberdade verdadeira, aquela liberdade que nos ensina que nós somos tão livres a ponto de escolher chorar com quem chora, a ponto de escolher ser perseguido pelo que a gente crê, a ponto de escolher a morte, escolher celebrar a morte, escolher entender que a morte ela não é o ponto final, mas ela é o começo de todas as coisas. A morte ela é a porta de entrada para a vida verdadeira, para a vida eterna, né? Então, a gente é tão livre a ponto de desamarrar da coisa que o mundo nos ensina que é a mais importante, que é a nossa vida, né? Tu pode abrir mão de qualquer coisa, mas não abre mão da tua vida, né? Tu é o único que toma conta da tua vida e isso e aquilo. E a gente é tão livre a ponto de poder se desprender disso. A ponto de entender que pra mim, viver é Cristo e morrer é lucro, né? Então qual que é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é Cristo. Qual é a verdadeira vida? A verdadeira vida é Cristo. Nós somos livres para escolher chorar. Livre para se desprender do que o mundo nos diz que a gente deve ter, né? E agora eu quero citar, não me julguem, quem tá assistindo agora, quem vai assistir depois, principalmente quem tá aqui, porque eu consigo ver a cara de vocês. Não me julguem. O Léo fechou o olho.
Mas eu vou citar um grande cantor, escritor contemporâneo, muito conhecido, né? Renomado, ganhou vários prêmios e muito respeitado, né? Que é o Thiago York. Pra mim, Thiago York é um compositor... Não vão embora, gente, vai valer a pena. É um compositor gospel, só que ele ainda não descobriu e o mundo ainda não descobriu também. Ele tem uma música chamada Liberdade ou Solidão, né? E eu vou ler pra vocês um trecho dessa música e eu vou convidar vocês pra... Quer falar? Ah, mãe comentou ali, né? Também comentou aí. Nos dias de hoje só queremos coisas fáceis. Verdade. E o caminho mais fácil é o caminho que nos leva pra prisão, né? O caminho mais fácil, nem só no ponto de vista crente. Toda vez que a gente opta por fazer o caminho mais fácil, é um caminho que nos leva para um tipo de prisão, né? Uma pessoa que opta por não fazer exercício físico, é uma pessoa que optou por uma prisão dentro do próprio corpo, né? Então, o caminho mais fácil me prendeu. Isso não é nem no ponto de vista cristão, né? Então, no dia de hoje, a gente recebe tudo com tanta facilidade que a gente não está acostumado a encontrar dificuldades, né? A gente não tá acostumado com isso, a gente não opta por isso, mas o nosso chamado é andar pelo caminho que é estreito, né? Passar pela porta estreita, e isso não é fácil, em momento nenhum. Mas nessa música chamada então Liberdade ou Solidão, o autor renomado Thiago York diz: livre era o que ela mais queria ser, livre para ir e vir e ser o que quiser, quando quiser e se quiser, mas só o tempo para descobrir se a liberdade é só solidão. Livre se já não faz sentido ou nunca fez, livre para encontrar motivo outra vez, mais uma vez e de uma vez. Livre para rir do que é ruim, então chorar de feliz. Livre não por acaso, o acaso não condiz quando condiz com o que se quis. E só o tempo só para descobrir se a liberdade é só solidão. E só o tempo só para descobrir o que vai ser. Então, não sei se deu para entender por conta da repetição de palavras, mas essa música ela tá descrevendo uma menina que tudo que ela sempre quis ser era livre. E eu agora entrando muito a fundo, né, interpretando demais, ela abriu mão de muitas coisas e buscou muitas coisas, buscando essa liberdade de ser o que ela quer ser e ser quando ela quiser ser. E aí nesse momento ela descobriu que essa liberdade na verdade é solidão, né? A liberdade de poder ser quem ela quiser é solidão. A liberdade de poder ser quando ela quiser é solidão, né? E aí a pergunta que fica é: será que a liberdade que o mundo tem nos oferecido é realmente liberdade ou é solidão? Será que a liberdade que o mundo tem nos oferecido vai me levar para qual caminho, né? Onde eu vou chegar me libertando com o mundo e onde eu vou chegar entrando na liberdade de Cristo, né? O mundo pode até ter medo de ficar sozinho, mas a gente não precisa ter esse medo, porque a gente nunca tá sozinho, né? Existe esse ponto onde a liberdade das pessoas se encontra solitária, a liberdade das pessoas traz uma tristeza para as pessoas e essas pessoas têm medo de ficarem sozinhas e a gente não carrega esse medo com a gente porque a gente não anda sozinho. E agora eu vou ler para vocês Romanos 8, 38 e 39, que ele diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro. Não existe nada da criação que consegue nos afastar do amor de Deus. Nada que consegue nos afastar do amor de Deus. Nesse momento a gente consegue ser livre. No momento que a gente percebe que não existe nada que consegue nos afastar do amor de Deus e a gente entra no amor de Deus, a gente experiencia o amor de Deus, a gente vive o amor de Deus, não existe nada que nos faz ser presos.
mas a gente é livre. Livre para tomar decisões que o mundo pode julgar como loucas, livre para tomar decisões que as pessoas do mundo vão olhar, não vão entender e vão nos afastar. E pessoas do mundo, eu não tô falando pessoas que a igreja vê como do mundo, eu tô falando pessoas que a Bíblia descreve como do mundo, né? Muitas vezes, quando vocês encontrarem a verdadeira liberdade de Cristo, que é uma liberdade desprendida da aprovação alheia, vocês vão começar a viver a vontade de Cristo e até mesmo muitos amigos da igreja vão abandonar vocês. Essa é uma caminhada solitária, olhando pelo mundo. Mas é uma caminhada que nunca te deixa desamparado, nunca te deixa sozinho, nunca te deixa realmente aflito. Porque Deus está sempre contigo. E não existe nada. Não existe abandono, não existe tristeza, não existe sentimento ruim, não existe sentimento bom, não existe riqueza que possa nos afastar desse amor a partir do momento que a gente se encontra em Cristo, né? A liberdade do mundo, então, comparando com a liberdade que a Bíblia nos oferece, ela é liberdade ou ela é uma prisão, né? E para finalizar já, né? Eu acho que eu falo muito rápido. Para finalizar já, eu quero citar novamente Timóteo. Vai ser 2 Timóteo, capítulo 4. Impossível não citar esse texto de Timóteo pelo breve motivo de que eu vivo ouvindo agora o álbum Amado Timóteo e a gente assistiu uma pregação do Hernandes Dias Lopes, onde ele falou sobre o livro, né, de Timóteo na Bíblia. Então, tá muito presente. E eu quero citar sobre Paulo, né? É uma reflexão que Marco Teles faz no álbum, né? Esse é um álbum falado, tá, gente? Tem músicas, mas ele é principalmente falado, é muito bom. E ele faz essa reflexão que em 2 Timóteo 4, Paulo tá escrevendo para Timóteo e a gente encontra na figura de Paulo alguém abandonado, né? Alguém sem ninguém por perto, alguém que perde a sua capa porque tem frio, alguém que perde seus pergaminhos para ler, alguém que fala que foi condenado injustamente e na oportunidade de defesa que Paulo teve, ele não teve ninguém do lado dele, né? Pelo contrário, quando ele entrou lá, ele viu pessoas contra ele, em vez de pessoas ao lado dele. Pessoas que ele caminhou. Por isso eu digo que a visão do mundo, esse caminho que a gente trilha, é um caminho solitário. Porque se Paulo tivesse preso nas amarras do mundo, ele teria entrado nesse lugar, esperando várias pessoas, e ele teria ido com o ego dele lá pro chão, né? Pessoas que ele ajudou, pessoas que ele ensinou, pessoas que ele carregou. Ninguém estava lá por ele. Então ele era sozinho, com frio, precisando da capa para se cobrir, precisando dos seus pergaminhos, não precisando, querendo seus pergaminhos para estudar. Olhando então de um ponto de vista simplista, Paulo morreu humilhado. A cabeça dele foi para um lado, o corpo dele foi para o outro. Paulo morreu humilhado. Não valeu a pena a vida dele, porque ele morreu abandonado, né? Do que adiantou, Paulo, todas as coisas que foram feitas, né? Do que adiantou todos os caminhos trilhados, do que adiantou todo o sofrimento, do que adiantou com todas as pessoas que tu falou, se no momento da tua morte não tem ninguém aqui do teu lado. Se no momento do teu julgamento não tem ninguém aqui para te defender, adiantou? Valeu de alguma coisa? Valeu a pena? Esse é o ponto de vista simplista. Esse é o ponto de vista mundano. Porque Paulo não se sentiu desamparado. Paulo não se sentiu sozinho. Paulo não levou nenhum tipo de amargura no coração dele. Ele estava nos braços de Deus. Desamparado pelo mundo, nos braços de Deus. Paulo era tão livre quanto o homem pode ser. Livre para não guardar mágoa, livre para escolher fazer o bem para quem fez mal para ele. Livre para pregar o evangelho da salvação para quem o queria ver morto. Livre para fazer o bem para quem deseja o teu mal. Livre para não se amargurar, livre para não sofrer
se não receber o reconhecimento que o nosso coração coloca na gente, que a gente merece receber, né? Paulo era livre. Paulo, mesmo preso, sempre foi livre. Através disso, a gente aprende que só existe uma liberdade e só existe um caminho para a liberdade. Qual é o caminho para a liberdade? Jesus Cristo. Cristo é a liberdade. E por isso o título desse estudo que a gente vai carregar por esses dias. Cristo é. E você? Então a pergunta Cristo é e você de hoje entra nesse aspecto. Cristo é a liberdade. E você é livre? Então, baseado em tudo que eu disse, baseado no texto que eu li, baseado nas experiências, baseado nos exemplos que eu dei, eu quero que vocês reflitam, né? Quem tá assistindo, quem vai assistir, quem tá aqui comigo, reflitam. Cristo é a liberdade. Você é livre? Quando você se deita à noite, no que você pensa? O que tem sido difícil de abandonar na tua vida? O que tem sido difícil de deixar para trás? O que tem te perseguido? Isso tem sido liberdade? O que tu não consegue viver sem? E nesse momento a única resposta certa é Cristo. Se você pensou em qualquer outra coisa, tá errado. Qualquer outra coisa. Não consigo viver sem comida, errado. Eu não consigo viver sem água, errado. Eu não consigo viver sem ter uma casa, errado. Eu não consigo viver se eu não tiver roupas pra colocar no meu corpo, errado. Qual é a única coisa que a gente não consegue sobreviver sem? Cristo. Porque a gente percebe que a morte aqui da terra não é morte. A morte aqui da terra é um avanço. A partir do momento que a gente recebe a honra de ser chamado por Cristo pra se assentar com Ele, nesse momento a gente descobre verdadeiramente, intensamente, completamente a liberdade, né? Então que a gente possa viver por esse preceito, o preceito da liberdade, o preceito da esperança em Cristo, o preceito da fé em Cristo, o preceito da dependência em Cristo. Última vez que eu vou perguntar, Cristo é. E você? E eu já quero deixar convidada então, foi um estudo bem rapidinho, hoje só eu falei, não fiz nenhuma pergunta, não... Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer falar nada? A Josi falou, impossível não lembrar de Paulo quando pensamos sobre estar sozinho. Foi um cara que nos últimos momentos da vida dele trilhou sozinho, sem humanos, mas com Deus, né? A mãe disse a vida deve ser... Quer dizer, a pastora Dilce, a vida deve ser vivida para agradar a Deus e não as pessoas ou a nós mesmos. Deus estava com Paulo, isso é tudo, e não consigo viver sem Jesus, a dona Dilce disse. Certo? Já quero convidar vocês então para sábado que vem a gente se encontrar aqui. Sábado que vem então a gente vai falar sobre a segunda parte desse versículo. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E o próximo versículo também na semana que vem. Toda lei se resume num só mandamento. A meu próximo, como a si mesmo. É o que está escrito aqui, né? Então toda lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não fui eu que disse, foi Paulo. Semana que vem, então, a gente se encontra para conversar sobre isso e mais a fundo, entender o que esse versículo quis dizer, né? E entender como colocar em prática usar a nossa liberdade para praticar o amor e servir os outros. Muito obrigada por todos que compareceram. Foi uma honra, foi um prazer e eu espero ver todos vocês e ainda mais na semana que vem no nosso estudo. Beijões!